Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 14 de outubro de 2016, eu sou cientista político e eu vou tratar hoje de um tema bem interessante. Nós vamos tratar da questão de como a imagem de Michel Temer pode ser vista no futuro pelos futuros pesquisadores daqui 20, 30, 50 anos. Como é que ele vai ser lembrado por esse momento, por essa situação, se continuar na linha atual, se tudo der continuidade da mesma maneira que está acontecendo. Essa primeira impressão, esses primeiros meses de administração de Michel Temer, como ele vai ser visto, como ele vai ser lembrado pelos pesquisadores, historiadores, se isso for contínuo, se o cenário atual der continuidade. Bom, basicamente eu entendo que ele pode ser visto como um estadista, humanista, positivista e pode ser visto também como um pacifista, né? Uma pessoa que é um conciliador acima de tudo. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso, né? Eu vou aproximar aqui da minha tela e vou mostrar algumas coisas para vocês e explicar para vocês como é que a coisa vai acontecer ou está acontecendo. Bom, então vamos abrir algumas páginas que já estão acontecendo por aí. E aí agora a gente vê aqui a Folha de São Paulo, né? Michel Temer se reúne com FHC para discutir medidas para recuperar a economia. Então, as medidas conservadoras e de austeridade do governo para os 20 anos, né, de austeridade, onde se vai fazer o aumento dos gastos públicos com base no ano anterior, ou seja, não é ficar sem aumento nenhum, sem situação nenhuma, não, apenas saber com base no que se tem em caixa o quanto pode gastar. Isso está... Fernando Henrique Cardoso estava contrário, estava apoiando o projeto do PT, da Dilma, do Lula, daquela discussão que acabou sendo colocada. Inclusive o próprio Ministério Público se posicionou de forma contrária, né? E colocando uma série de dúvidas a esse respeito. Na verdade, o que Michel Temer está fazendo, fez jantar, fez uma série de coisas, foi exatamente colocar as coisas como ele deseja, retirar as dúvidas, né, de todo mundo. Ele se colocou na condição de poder chamar as pessoas, conversar com elas, resolver as coisas. Ele pessoalmente está investindo, é um marketing pessoal de Michel Temer. Ele é um conciliador, ele está indo ao encontro das pessoas que não são necessariamente adversários, e alguns até em casos adversários, se posicionando, se organizando, discutindo, aproximando essa situação. Eu disse que Fernando Henrique Cardoso tinha interesses outros, que é a questão da reforma trabalhista também. E como é uma liderança partidária, Michel Temer pegou e trouxe à tona uma conversa, tentou fazer uma aproximação com Fernando Henrique Cardoso, exatamente para tentar fazer essa mudança de comportamento. Ele fez isso inclusive com o Jair Bolsonaro. Ele já fez essa aproximação com o Jair Bolsonaro. E aí agora está fazendo também com o Fernando Henrique Cardoso. Ele está fazendo isso com várias autoridades de vários partidos e de várias lideranças partidárias, de divergências inclusive. Isso é um ato de conciliador. No momento que
o Michel Temer adota a primeira campanha dele, a primeira organização dele, Ordem e Progresso, ele está sugerindo que todos adotem uma campanha de estímulo ao que é nacional e aos símbolos nacionais. E o que ele está fazendo? Ele está adotando um projeto positivista, que é o projeto do sistema, né, de valoração da república, da democracia e da ordem pública, né, da lei, da normativa. Então esse é o projeto dele, essa é a proposta dele. E ele está agindo com austeridade, que é um modelo positivista de administração pública. Então tudo isso converge nesse aspecto, nessa linha de raciocínio. E digamos que haja uma possibilidade também de essa aproximação com tudo isso, de repente Fernando Henrique e Michel Temer se aproximarem para uma discussão de talvez uma aproximação política para 2018, não necessariamente do Fernando Henrique, nem necessariamente do Michel Temer, mas dos seus partidos, de uma aproximação entre os dois partidos, né? Então essa exposição, essa situação que Fernando Henrique acabou dividindo interesses, que Jair Bolsonaro acabou dividindo interesses, Michel Temer pode estar agregando todos esses grupos como um conciliador, uma situação de conciliamento. Isso é extremamente interessante do ponto de vista estratégico. É um estadista, um homem que consegue fazer aproximação de adversários, não transformando eles em inimigos, né, que é diferente dos modelos anteriores de administração do PT, que não fazia essa aproximação. E todo mundo fica feliz com isso, porque o que acontece é o seguinte: antigamente não havia negociação, era ou o modelo petista ou não era. E agora eu brinco, sempre brinquei, né, que se desse uma guerra nuclear no Brasil, sobreviveriam as baratas e o PMDB, porque os PMDBistas são sobreviventes acima de tudo. Eles têm exoesqueleto, eles sobrevivem a muita coisa. Claro que a gente percebe, por exemplo, que aqui tem uma figurinha aqui, bem aqui pequenininha, né, do ex-presidente da Câmara, né, e Eduardo Cunha, e ele realmente não foi um sobrevivente. Ele resistiu bastante, foi um bravo sobrevivente, mas não conseguiu. Ele não sobreviveu à investida, mas o PMDB sobreviveu, né? Ele fortaleceu o PMDB e conseguiu colocar Michel Temer no poder. Então sacrificou um, mas salvou todos os outros. O PMDB tem essa capacidade nesse aspecto e está mais fortalecido do que nunca. Na quarta viagem internacional, Temer vai à Índia para a cúpula dos BRICS. Eu fiz um outro vídeo recente falando sobre a questão da possibilidade da Rússia, porque a Rússia está chamando de volta os seus líderes de vários países, para que haja a situação talvez de uma terceira guerra mundial, né? E imediatamente vai ter agora na Índia uma cúpula internacional dos BRICS, onde é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E se acontecer uma guerra no mundo hoje, o Brasil vai ser obrigado a sair dos BRICS, porque ele não pode, ele sendo zona de retaguarda dos Estados Unidos, ele não pode ficar em hipótese alguma, e coloca inclusive a sua própria soberania em risco se ficar do lado da Rússia. Michel Temer sabe disso, então ele vai lá tentar fazer essa aproximação, essa negociação, e se ele for bem sucedido, ele pode impedir uma guerra. Ele é capaz de conseguir impedir uma guerra mundial. Então, se acontece essas duas situações que foram aqui apresentadas, Michel Temer acaba se tornando um estadista global. Isso em poucos meses de administração. Está se saindo uma situação atípica da média. E percebam,
Um homem que tem uma esposa dessas, ele não vai querer ferrar o brasileiro, né? Porque não tem intenção nenhuma de fazer uma situação dessas. Olha a esposa do Michel Temer. Desculpa o comentário machista, mas sinceramente, qualquer homem que tenha um pouco de noção, tendo uma esposa como essa, diz assim, não, eu não vou ferrar outra pessoa, não tem necessidade nenhuma disso, né? Desculpem as mal-amadas de plantão, as feministas radicais, desculpem todas vocês, as feias me perdoem, mas beleza é fundamental. Já dizia Vinícius. E aqui agora então a gente percebe o quê? A gente percebe um cenário, uma transformação de realidade, né? Onde Michel Temer pode fazer toda a diferença, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Ora, isso é uma postura de estadista, isso é um comportamento de estadista. Ele pode ser lembrado dessa maneira, vai depender se o cenário se confirmar ou não. Agora, é interessante, vamos combinar, é muito interessante sair de uma rejeição da qual, logo após aquela história do fora Temer, fora Temer, fora Temer, só que o fora Temer, gente, eu quero que o PT me prove que sem os votos do PMDB ele chegaria ao poder nesse último mandato. Não tinha como. Sem os votos do PMDB, o PT não chegaria lá. E a prova maior foi que agora, nessas eleições, nessas últimas eleições, o PT caiu consideravelmente nas suas conquistas. Por quê? Porque estava afastado do PMDB. Eram os traidores? Pois então, perderam prefeituras. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.